Por que que antes as artes de dinossauros terópodes costumavam ser assim? Geralmente quando o animal abria a boca, essa região rosada ficava à mostra, né? Mas atualmente, os paleoartistas estão começando a retratar eles dessa maneira, em que a região rosada ela quase não aparece. Na verdade, ela fica coberta por uma pele, escamas, né? Como se fosse uma bochecha. E em algumas artes, esses animais têm um aspecto meio aviano, né? Um lábio, uma bochecha igual as aves têm, né? Por que que isso está acontecendo? Desde a descrição da exopária, que é um tecido que a gente ainda não sabe, o que que é, se é um tecido ligamentar, se é um tecido muscular, mas a gente sabe que os dinossauros teriam um tipo de tecido ali que se ancora na maxila, nos ossos julgais e quadrato, e na mandíbula, no osso surangular. E aí fica esse feixe por fora do crânio. E é por isso que alguns artistas, quando vão representar a exopária, eles consideram o volume que esse tecido estaria trazendo no animal em vida. E muitas vezes a discussão que fica é: será que a exopária seria exposta, em que a linha do lábio ela ficaria sobre a exopária e ela se estenderia até o final do crânio, como já acontece em lagartos, crocodilos? Ou será que a exopária ela delimitaria o final do lábio? Então o lábio cobriria a exopária ou até mesmo cobriria toda a musculatura lateral do dinossauro, como acontece nas aves, em que elas têm essa bochecha, né? E a discussão surge a partir daí. Só que essa discussão, para mim, ela não tem muito a ver com a exopária, mas sim ela tem a ver com o rictus, que basicamente é a região de encontro do lábio superior com o lábio inferior. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Por que que algumas artes de dinossauros, eles têm bochechas como as aves, eles não têm essa região rosada exposta, e outras eles têm, só que de um jeito estranho. Vamos falar sobre isso porque tá surgindo uma nova discussão sobre como representar a exopária, não sei o que, e eu acho que as coisas não são sobre exopária, e sim uma discussão mais antiga que é sobre dinossauros têm ou não têm rictus como das aves? Ou seria mais um rictus como os de lagarto e crocodilo? Se você ainda não é inscrito, você é esse bichinho aqui, ó, esse dinossaurinho muito fofinho. Eu acho você fofo, tá? Agora, se você é inscrito do canal, nossa, aí você já começa a virar esse Gold aqui, ó. Olha que beleza, olha que construção de corpo, que pintura maravilhosa. Pois é, mas já pensou se vocês virassem membros do canal? Nossa, aí vocês estão a título de espinossauro bicudo. Olha só que coisa maravilhosa. Vocês seriam isso aqui, ó, pra mim. Maravilhoso, né? Pô, considera se tornar membro aí do canal. A gente tem conteúdo exclusivo, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente pode ver aqui, por exemplo, que eu separei algumas imagens do que seria o rictus. Em aves, seria essa estrutura aqui, ó. O rictus, por definição, ele é uma região. Ele não é necessariamente uma estrutura, né? Porque isso daqui é, digamos que o lábio superior e isso daqui é o lábio inferior, né? Como mostra nessa imagem aqui, ó. O rictus maxilar e o rictus mandibular. Essa pele de baixo e essa pele de cima. O encontro delas, essa região inteira, nas aves, a gente chama de rictus ou a gente chama também de gape flange. Recebe esses dois nomes. Gape flange, até mesmo rictal flange, existe essa nomenclatura, mas entenda, isso daqui, ó, é o rictus das aves, tá? Isso daqui, essa região. E nos lagartos, nos crocodilos, eles também têm rictus, tá? O rictus é então uma região de encontro do lábio superior e inferior. É basicamente essa região aqui, ó, o rictus das aves, ó, o rictus do crocodilo, é essa região de encontro dos lábios, tá? Então tem o lábio superior e o lábio inferior, onde eles se encontram a gente chama geralmente essa região de rictus, tá? Então isso aqui também seria o rictus do lagarto. Não é só a ave que tem rictus, tá bom? Então aqui, nessas imagens de dinossauro, geralmente o pessoal circula aqui e pergunta que região é essa dos dinossauros, e geralmente tem duas respostas que a galera dá, porque essa imagem ela fica ambígua. A gente não sabe se eles estão se referindo ao rictus
dos dinossauros, que seria isso aqui, ou se eles estão se referindo a esse feixe de músculo, que são os músculos adutores dos dinossauros, tá? Então, geralmente tem essa resposta. Ou é o músculo adutor, que seria esse feixe de musculatura aqui, que eu já falei no vídeo passado, né? Vocês agora estão craque em musculatura de dinossauro, pelo menos a craniana, né? Ou então se eles estão se referindo a isso, o rictus do animal, que é basicamente a linha do lábio no final do crânio. E aí, a discussão sobre exopare e não sei o que, ela na verdade é em torno do rictus. O rictus dos dinossauros, então, a representação, como que ela seria? Seria uma estrutura em que o lábio do dinossauro terminaria aqui na frente, como nas aves, ou ele poderia terminar um pouquinho mais para trás e mostrando aqui a musculatura do dinossauro, um pouquinho dessa musculatura, ou será que o rictus seria como nos crocodilos e lagartos, que ele se estende até o final da boca? Toda essa musculatura aqui, ó, ficaria à mostra, inclusive a exopária, né, que seria o ligamento mais ou menos aqui, ó, nessa região da bochecha. E aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas séries documentais que elas exploraram dois tipos de rictus. Essa daqui da BBC, né, Walking with Dinosaurs, do ano passado, 2025, ela explorou o rictus como em aves, cobrindo toda essa musculatura lateral. Então você pode ver que aqui, ó, é tudo pele. Isso aqui é pele, deve ter exopária por aqui também, mas tá tudo coberto por pele, tá tudo coberto pelo rictus. Enquanto essa outra aqui do Prehistoric Planet, isso daqui é a musculatura e o rictus, ele tá lá atrás, ó. Ele tá seguindo as reconstruções com base em lagartos e crocodilianos, e não como aves. Mas qual que é o certo, né? Primeiro, para responder isso, a gente basicamente tem que pensar por que as aves não têm o rictus deslocado lá pro fundo do crânio, e sim por que o rictus das aves cobrem a musculatura lateral delas. Bom, pra falar a verdade, a gente não tem resposta sobre isso, tá? Eu não encontrei. Por que o rictus das aves é deslocado pra frente, cobrindo a musculatura? Não tem, eu não achei estudo sobre isso. Então, o que eu tentei fazer aqui foi, tá, por que as aves têm esse rictus? Qual que é a função desse rictus? O que eu encontrei? Uma das funções que esse rictus tem é principalmente em aves que são muito imaturas quando elas nascem, e por conta disso, né, essas aves, por elas nascerem muito imaturas, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem comer sozinhas, e por isso elas precisam ser alimentadas na boca pelos pais. Por conta disso, elas desenvolveram o seu rictus, tá vendo? Olha o tamanho do rictus dessa ave bebê. Ela é horrorosa, né? Mas elas desenvolveram essa estrutura para ficar grande desse tamanho, os pais conseguirem identificar quem são seus filhotes e onde está a boca desses filhotes. Então a boca dos filhotes acabou não só ficando muito grande, né? E esse rictus aqui a gente chama nessas aves, a gente se refere muito a esse tal de gape flange, né? Gape basicamente significa abertura, porque quando essas aves abrem a boca, olha só o rictus dela, possibilita uma abertura muito grande para que os pais identificam onde é a boca deles, né? E consigam depositar o alimento ali na boquinha delas. Não só isso, mas essas estruturas também são bastante visuais, né? Então geralmente o rictus tem uma cor, a boca e o rictus, elas têm uma cor muito chamativa, elas são amareladas, são avermelhadas, né? Uma cor chamativa, porque as aves veem essas cores muito bem e conseguem identificar ainda mais, ainda melhor, né, os seus filhotes e onde está a boca deles, né, para eles alimentarem. E também o rictus é uma estrutura muito flexível, então elas conseguem abrir essa boca e ter essa abertura que a gente chama de gape flange ou rictal flange, por conta do rictus ser muito flexível, né? Então os filhotes têm uma abertura de boca, um ângulo, uma largura e altura da boca muito grande, tudo para os pais entenderem, nossa, aqui é a boca do meu filho, ok, vou jogar comida aqui dentro, sabe? É basicamente isso. Olha o tanto que o rictus se estica aqui nessas aves, né? E aí tem até uma coisa interessante, né? Algumas aves desenvolvem essas estruturas do rictus aqui extra chamativas. Se isso aqui já não era chamativo, então chega esses filhotes aqui, ó, para mostrar, ei, olha minha boca aqui, ó. Principalmente porque alguns filhotes
Algumas aves têm ninhos em locais muito escuros. Então essas estruturas refletem luz. Tá vendo que tem um brilho enorme aqui em cada uma delas, ó? Então elas refletem luz e nesses ninhos escuros os pais conseguem ainda identificar onde é a boca desses animais, né? E não só isso, mas todo esse desenho, né, dentro da boca serve de identificação tanto da estrutura da boca do filhote, mas também do próprio filhote em si. Porque o que acontece, pessoal? Olha que interessante. Essa aqui é uma imagem de um estudo que tem vários tipos diferentes de boca, né, dessas aves, ó. Então cada uma delas aqui tem uma estrutura diferente, é um filhote diferente, espécie diferente, né? Essa daqui, ó, tem estrutura toda avermelhada, né? Essa daqui já tem essas bolinhas brancas, outras tem azuis, né? E o desenho são todos diferentes. Mas essas aves enfrentam um desafio, que são os parasitas. Só que eu não tô falando de verme, não. Tô falando de ave parasita. Porque o que acontece? Existem aves que colocam os ovos delas no ninho de outras aves, para que a outra ave cuide dos filhotes dela, porque ela é preguiçosa, entendeu? Então esses filhotes são filhotes parasitas, não são a espécie daquele ninho, são parasitas. E esses parasitas são mimetizadores dos hospedeiros. Então olha aqui, ó. Essa é a boca do filhote hospedeiro e essa é a boca do filhote parasita. Eles são bastante parecidos, né? Um tá imitando o outro, um tá tentando ser diferente, outro tá imitando, e enfim, isso acaba sendo importante para a sobrevivência dessas aves, porque às vezes o pai alimenta o parasita e não alimenta a própria cria mesmo. Então o parasita vai ser alimentado, vai ser criado ali naquele ninho, enquanto um filhote ou outro pode acabar morrendo porque ele não foi bem alimentado, ele não foi bem identificado. E olha só como essas aves adultas são diferentes, né? Mas na fase filhote, eles são extremamente parecidos, né? E aí a gente tem vários outros exemplos aqui. Então, só para mostrar que o rictus é uma estrutura extremamente importante para as aves. Mas, olha só, corvo também tem, né? Esse aqui são filhotes de águia, olha como elas abrem bem a boca, né? E mesmo as águias, elas têm essa estrutura ainda chamativa, né? Colorida, porque a ave também alimenta, os filhotes de ave também são imaturos e precisam ser alimentados, né? E aí, quando o animal cresce, olha, o corvo adulto ou a águia adulta, né? Esse rictus continua, mas ele não é exagerado assim, sabe? Ele não se desenvolve na vida adulta. Então ele fica aí pequenininho. Mas as aves adultas mantêm isso porque elas têm como filhote. Então, nesse exemplo, o rictus é importante para a fase filhote, tá? Por questão de identificação visual, cuidado parental, né, alimentação e sobrevivência durante a fase filhote. Só que todos esses exemplos aqui, ó, que eu trouxe, eles são de aves que a gente chama de altriciais, né? Ou seja, são essas aves que nascem imaturas e precisam de um cuidado ainda depois que elas eclodem. Diferente das aves precociais, né, como a gente tem aqui galinha, pato, avestruz, né, enfim, que elas já nascem bonitinhas, tá vendo? Elas já nascem com pelagem, elas já nascem andando, elas já são capazes de ir atrás do pai pra comer também, sabe? Comer a mesma coisa que o pai e a mãe comem, enfim. Enquanto esses não, eles nascem muito, muito imaturos e precisam ser alimentados na boca. No caso do pelicano aqui, ele se alimenta da boca do pai, né? Então, o pelicano adulto não consegue pôr a comida na boca do pelicano filhote, mas eles fazem a situação contrária. O filhote se alimenta da boca do pelicano adulto. Igual acontece também com o pinguim. Pinguim também, os filhotes, eles são capazes de andar, não sei o que, mas eles precisam comer o que os pais trazem, né? E eles comem dentro da boca do pai, um negócio assim. Mas o que acontece? Por que eu trouxe essa situação? Essas aves, para terem um rictus chamativo, né? Muito grande, muito marcado, até mesmo na vida adulta, e colorido, elas passam por essa situação. A águia só tem o rictus desse jeito porque quando ela é filhote, ela precisa dele. Ela precisa dele para ele ser chamativo para essas questões de alimentação, quando é filhote, identificação, cuidado parental. E isso é uma consequência de aves que são altriciais. Só que nem toda ave altricial desenvolve esse tipo de rictus. Então é o seguinte, o rictus, ele não surgiu nas aves porque elas precisam desse cuidado parental quando filhotes. Porque essas aves, elas desenvolveram um rictus que já existia nas aves no geral. Até porque as aves precociais que não precisam ser alimentadas na boquinha, elas também têm rictus, olha. Elas também têm essa estrutura bem aqui pra frente, cobrindo a musculatura e tudo mais. Ó,
pintinho também tem, pato também tem, né? Então eu vou trazer aqui outras imagens aqui para vocês verem, ó. Essas outras aves, elas são... Aqui tem uma mistura de aves altriciais com aves precociais, né? Então o casuar, por exemplo, ó, ele continua tendo rictus aqui, ó, bem mais para trás da boca, mas ainda cobre a musculatura, os feixes musculares aqui, né? Ó, aqui cobre tudo. A ema, o avestruz também, né? Tem o rictus aqui, cobrindo toda essa musculatura lateral. O corvo também, e o corvo, no caso, é um bicho que precisa ser alimentado na boquinha quando filhote, né? A águia também precisa, mas tem outros bichos aqui, o próprio urubu, ele é altricial, mas ele não tem esse gape desenvolvido, né? Essa abertura, essa flange rictal desenvolvida como a ave, como a águia. Tá vendo que a águia tem esse gape desenhadinho, né? Esse tipo de desenho específico. O urubu, ele também é altricial, mas ele não tem essa estrutura. O dele é só um rictus pele, é só uma pele, né? É só a linha eu vou chamar de lábio, mas é muito entre aspas, né? É só uma pele. Aqui, ó. Esses outros bichos também, né? Ó, esse outro bichinho aqui que eu esqueci o nome, mas olha o tamanho da boca dele, né? Olha o tamanho do gape que ele tem, da abertura que ele tem, né? Então, fica difícil a gente falar que o rictus nas aves surgiu por conta dessa necessidade de cuidado parental durante a fase filhote, né? Em que os filhotes precisam de comida na boca, não sei o que. Não é isso. Justamente porque outras aves altriciais têm o rictus mais pra frente ainda, cobrindo a musculatura lateral, e as aves precociais continuam tendo rictus da mesma forma, cobrindo a musculatura. Então, assim, de onde vem o rictus? Por que que o rictus surgiu? Por que que as aves não têm a musculatura aqui exposta e o rictus lá atrás como os lagartos e crocodilos? Por que que nelas é diferente? E aqui eu não tenho uma resposta. Eu não achei uma resposta, isso é algo pouco estudado, se tiver uma pesquisa ou outra eu não conheço, não achei. Mas o que eu consigo pensar é que talvez, eu não estou dizendo que essa é a resposta definitiva, mas é possível que essa pele que cobre a musculatura lateral e se desloca mais para frente, tem a ver com as aves terem bico. Pode ser. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser. O fato das aves terem bico pode ter feito com que o rictus, de alguma forma, ao longo da evolução, ao invés de ser aqui para trás, deixando a musculatura aqui exposta, ele por algum motivo foi se deslocando aqui para frente, né? E aí em algumas aves elas têm muito para frente, né? Olha só, né? Por que que a arara não tem a boca aqui, ó, e essa parte toda rosada à mostra? Talvez porque ela tem bico? Talvez porque as aves têm um bico? Eu não sei. Só que eu também não acho que essa é a resposta, tá? Eu acho que essa é uma direção, porque as tartarugas, elas têm bico, elas têm ranfoteca, né? Aqui, ó, isso aqui é uma sigla de ranfoteca maxilar, mandibular para tartaruga, ó. Isso aqui é uma tartaruga dissecada. E aqui, ó, a tartaruga tem um biquinho. Eu não sei se o bico da tartaruga, a ranfoteca da tartaruga é equivalente à ranfoteca das aves. Eu já não sei dizer isso. Mas de qualquer forma, tartaruga tem bico e ela não tem o rictus aqui, ó. Ela tem o rictus aqui para trás, como lagarto, como crocodilo, tá vendo aqui a linha do lábio, as escamas, elas fazem um volume em que o rictus ele se encontra aqui atrás, igual aqui no crocodilo, ó. Só que o crocodilo e a tartaruga, eles são diferentes dos lagartos, porque nos lagartos, essa região aqui, né, é totalmente à mostra. A região rosada dos lagartos é totalmente à mostra. Só que as tartarugas, elas têm, digamos que uma pele aqui, ó, cobrindo essa região também, né? Eu não sei se eu posso chamar de pele, se é só uma cor diferente também nessa região, né? Mas parece que é uma pele também, ó, que tem alguns relevos, né? Até mesmo algumas pequenas escamas aqui, né? Enfim, a tartaruga tem isso. O crocodilo também tem isso, tá vendo que essa região rosada aqui, ó, ela não segue até o final da boca do crocodilo. Ele tem uma pele aqui, ó, algum tipo de pele, sei lá, uma escama cobrindo essa região. Mas de qualquer forma, o rictus dele e da tartaruga terminam aqui. E a tartaruga tem bico. Então eu não sei por que as aves elas não têm essa musculatura exposta e sim essa estrutura sim. Só que isso pode ser aplicado aos dinossauros terópodes? A pergunta que fica é, ok, as aves têm
rictus protegendo a musculatura. Elas têm, tipo, essa bochecha, né, mais pra frente. O rictus dela é mais pra frente, diferente de lagarto, crocodilo. Mas isso é uma característica só de ave? Será que esse rictus deslocado para frente do crânio, cobrindo a musculatura lateral ali, adutora, é uma característica só do grupo das aves? Ou será que essa é uma característica, por exemplo, de paraves, que aí incluiria dromeossauro, trodontídeo? Então, se você fosse representar um velociraptor, por exemplo, ele também teria esse rictus cobrindo a musculatura lateral da boca dele. É tipo assim, até onde a gente pode especular que o rictus é uma característica abrangente nos terópodes, entende? Será que é de pena raptora? Será que ele é algo aqui em Maniraptora? A gente não sabe. Eu não achei pesquisa sobre isso. Só que eu acho interessante essa discussão porque a gente acaba por colocar essas interpretações em outros grupos também, né? Olha só, aqui o Gabriel Gueto, por exemplo, ele fez um rictus pro dromeossaurídeo. Não sei qual que é esse, mas enfim. A gente já faz isso. Tem tempo. A gente faz isso há tempos. Dromeossaurídeos são muito próximos das aves, então pode ser que eles também tivessem esse rictus deslocado? Até porque se a relação do rictus tiver a ver com um bico, os dromeossaurídeos não tinham bico, então será que eles teriam essa boca normal aqui mesmo, né, mais para trás? Será que o lábio terminaria aqui e essa musculatura ficaria exposta, junto com a exopária, né? Ou não, ficaria aqui. Ou então seria esse meio termo. Olha essa arte aqui do Igor, por exemplo, né, o Sauro Archive. Ele fez um meio termo. Ele não fez o rictus terminando aqui. E ele também não fez o rictus lá para trás, ó. Ele deixou uma partezinha da musculatura à mostra, mas o rictus aqui. Como se fosse algo intermediário entre uma ave e uma proposta basal do rictus, né? Que seria mais aqui para trás. Então, não sei, mas em Oviraptorossauria também, a gente interpreta dessas maneiras, olha. Nessa arte aqui, o rictus tá lá atrás e a musculatura tá exposta. Nessa outra arte, não, o rictus tá bem aqui na frente, cobrindo toda a musculatura. Essa arte do Henry Sharp, o rictus tá lá atrás. A musculatura tá aqui, ó. Já nessa, do Henry Sharp também, o rictus não tá lá atrás aqui, ó. Ele já tá mais aqui pra frente. Só que a musculatura, uma parte da musculatura ainda é exposta. E ele podia também fazer, se ele quisesse, ele podia fazer aqui, ó, o rictus cobrindo tudo isso e não ter musculatura à mostra também. Qual que tá certo? A gente não sabe. Pode ser que as três opções sejam viáveis. Na verdade, eu acho que as três opções são viáveis. Eu particularmente penso que se a gente não sabe se esse deslocamento do rictus para frente é uma característica exclusiva do grupo das aves, a gente pode pelo menos especular que grupos próximos das aves talvez teriam essa condição também, tipo dromeossauro, tipo Oviraptorossauria, até Teresinossauria. Será que toda Maniraptora a gente pode pensar assim? Será que até Celurossauria a gente pode pensar assim também, o que incluiria Tiranossauro? Porque a gente também tem essas representações de Tiranossauro aqui, olha, em que o rictus tá bem aqui pra frente, igual nas aves, né? Outras aqui, igual a do R.J. Palmer também, tá bem aqui pra frente. O próprio Henry Sharp fez o rictus deslocado aqui pra frente, tá vendo? Cobrindo a exopária, cobrindo a musculatura. E aí, quem tá certo, quem tá errado? Olha, a essa altura, não tem quem tá certo nem quem tá errado. Eu acho que, querendo ou não, são opções válidas de serem exploradas. Embora eu acho que em algum grau ou outro, uma versão pode ser mais plausível do que outras aqui, né? Mas enfim, não quero taxar ninguém de você tá mais certo, você tá mais errado. Não quero taxar nada. Eu acho que tá no campo das possibilidades explorar isso. E é aí que vem essa coisa da exopária, né? Porque, de novo, o que é exopária? É esse ligamento que se ancora aqui no osso jugal, ó. Esse aqui é o osso jugal de um terópode, esse aqui é o quadrado. E aí o ligamento tá um pouco aqui neles, né? E ele se ancora no osso surangular, aqui na mandíbula. E aí por isso fica esse feixe por cima do crânio, tá vendo? Esse feixe de ligamento, que a gente não sabe se é músculo, né? Enfim, nos dinossauros. E vocês podem ver que em alguns outros dinossauros, ó, esse ligamento é em outras posições, né? Tipo, pros dinossauros, pro terópode tá pra cá, mas pra saurópode tá pra lá, pra ceratopsídeos tá na vertical. Por quê? Porque a regra da exopária ela se ancora no jugal e no surangular. O jugal dos ceratopsídeos é esse chifre jugal aqui, né?
e o surangular deles tá aqui embaixo, ó. Então pronto, ele não tem por que ele se deslocar assim. Esse osso aqui já é o dentário, né? Então é só no surangular. Saurópode também, o surangular tá aqui. Então isso muda por conta da anatomia desses animais serem diferentes mesmo. Mas de qualquer forma, olha essa representação aqui da Emily Stepp, que ela colocou aqui, ó, ela interpretou como um músculo. Então seria uma estrutura que é bem volumosa, né? Seria um feixe bem volumoso aqui, que tá por cima do crânio, por cima do osso. Então teria um volume ali mesmo que ela teria que considerar. E na interpretação dela, ela fez o rictus, a linha do lábio, terminar na frente da exopária. O que eu acho uma possibilidade. A gente não sabe. Eu também acho possível que a linha do lábio se sobrepusesse sobre a exopária e viesse até o final aqui, ó. Então o rictus, eu também acho possível que o rictus podia vir até o final da boca dele e a exopária ficaria exposta. Como nessa representação que ela também fez, ó. O rictus veio até aqui para trás e a exopária ficou exposta. Já nessa, ela trouxe o rictus para frente de tudo, cobriu a exopária, cobriu os músculos aqui do lado e basicamente ficou essa pele aqui, né, marcada, bem parecida com o urubu, né, que eu mostrei a foto ali, mas enfim. E nessa daqui ela deixou um pouquinho à mostra. Então ela fez as 3 explorações, né, e eu particularmente acho essas 3 variações podem ser exploradas. E aí por fim vem essa imagem que eu peguei no Twitter de uma discussão bem bacana, que eu não discordo disso aqui, eu concordo, tá? Em que ele trouxe essa discussão de a maioria das pessoas depois da exopária tá representando ela dessas outras formas aqui, né? O rictus todo pra frente, o rictus parcialmente pra frente e o rictus lá no fundo. E o que acontece? O autor desse post, ele argumenta que a característica basal de rictus, como a gente vê em todos os répteis menos nas aves, é o rictus tá lá pra trás. Então essa característica basal. Só que a gente tem que lembrar, as aves têm o rictus deslocado para frente por um motivo que a gente ainda não sabe. A gente não sabe se tem a ver com o bico delas ou se tem a ver com outra coisa, alguma outra coisa que aconteceu na evolução das aves, se é exclusivo de ave, se alguns outros grupos de dinossauros não avianos poderiam ter isso também, poderiam já ter começado a desenvolver o rictus mais para frente, a gente não sabe. Só que aqui é que tá. Essa representação aqui que o autor do post trouxe, ela só tá em cima de tiranossauro. E eu acho, de novo, essa discussão não tem a ver com exopária. Tem a ver com rictus. E tendo a ver com rictus, a gente particularmente não sabe se o rictus podia estar mais pra frente, um pouquinho mais pra trás ou totalmente lá pra trás. Mas, pessoalmente, pra tiranossauro, eu concordo com essa visão aqui. Eu acho que seria o melhor tipo de representação pra tiranossauro. Por quê? Essa segunda opção aqui do meio, rictal flanges, que ele argumenta, ele menciona aqui, ó, as pequenas aves, que são, de novo, aquelas aves muito imaturas que desenvolvem o rictus, né, dessa maneira bem chamativa, bem rechonchuda e que acaba se preservando no adulto, né, mas tem esse rictus bem marcado por uma questão delas serem muito imaturas. Só que se você for pensar para um tiranossauro, provavelmente os tiranossauros, eles não nasciam imaturos assim. Eles já nasciam caminhando, já nasciam aptos a comer outras coisas, né? E se eles não pudessem caçar em algum momento ainda depois da eclosão dos ovos, bom, eu não consigo imaginar um tiranossauro adulto dando comida na boca de um filhote, né? Então, assim, ele iria explodir o filhote dele, né? Não tem como. Então, se o filhote precisasse ainda de comida processada pelo pai, alguma coisa assim, ou o pai vomitaria no chão e os filhotes comeriam, ou o pai abriria a boca e os filhotes comeriam dentro da boca do pai, mas não tem como o pai colocar comida dentro da boca. Portanto, não tem porquê um tiranossauro desenvolver esse tipo de rictus aqui. Então, eu também concordo, esse tipo de representação para tiranossauro, com o rictus desenhado dessa forma aqui, ó, eu não faria. Mas, e se na verdade ele fosse desse jeito aqui, ó? E se na verdade não tivesse esse volume lateral, né, que as aves têm, e fosse só o término do rictus mesmo, como acontece aqui, ó, no urubu? O urubu, ele não tem essa coisa assim, ó, que as águias têm, né, que outras aves têm. Ele não tem essa estrutura chamativa e volumosa. Ele tem uma pele. E aí volta essa questão. Até onde o rictus estaria se deslocando na linhagem dos terópodes? Aí, pensando desse jeito, eu não sei, eu acho isso aqui viável, até para um tiranossauro também. Do mesmo jeito que eu acho isso aqui viável. O autor até colocou lábios de hipopótamo, né? Mas eu não interpreto isso como lábios de hipopótamo. Eu interpreto isso como um rictus aviano também.
como esse do urubu, ó. Pra mim, é muito parecido. Não é algo mamífero. Não, é puramente a pele, o fim do lábio, que a gente não sabe. Será que era mais pra trás? Será que era aqui no meio? Será que era bem aqui? Não sabemos. Eu realmente concordo que representar o lábio dos dinossauros assim já não funcionaria, porque esse tipo de lábio, aí sim é uma característica desse tipo de ave aqui, que precisa daquele cuidado parental quando filhote. Mas agora, isso aqui, as aves que são precociais, elas também têm. O casuar tem. O casuar, ele é basicamente essa opção aqui, ó. Ele também ele tem o rictus cobrindo toda a musculatura. A questão é essa. Então, assim, eu particularmente, eu concordo com o que o post tá falando e eu faria o meu tiranossauro dessa forma também, ó. Eu faria. Eu levaria o rictus lá pra trás, por quê? Porque pra mim faz mais sentido um tiranossauro que não é tão próximo das aves assim, ter a condição basal de rictus, que é ele deslocado lá pra trás. Então, eu tô pensando agora nessa coisa de filogenia e o que faria mais sentido, né? Então, eu acho que talvez os tiranossauros tivessem a condição mais basal de ter o rictus lá pra trás. E aqui eu fiz a exopária coberta por pele, né? Igual a gente vê nos crocodilos e nas tartarugas, que eles não têm essa região da musculatura só revestida por uma membrana mucosa e rosada. Não, eles meio que têm uma pele aqui, né? Então eu coloquei a pele aqui mesmo, cobrindo a exopária, mas o rictus, ele tá aqui no final, ó. Pra mim, pra tiranossaurídeo, pra, sei lá, outros terópodes grandes, alossauro, ceratossauro, eu não sei, eu faria assim, mas eu não descarto. Eu sinceramente nem descarto essas outras aqui também, sabe? Porque a discussão é aberta ainda. Mas eu faria desse jeito. Agora, de qualquer forma, eu não acho que pra outras linhagens, outros táxons de dinossauro, essa representação de rictus e essa representação de rictus estejam erradas, mesmo com a exopária. Por quê? Vamos pegar agora, por exemplo, o Oviraptorossauro, o Sitipati aqui, né? Eu fiz com base no crânio do Sitipati. E aqui o meu Velociraptor. Esses animais, como a gente viu ali nas imagens que eu trouxe de filogenia, eles estão mais próximos das aves, principalmente os dromeossaurídeos. E querendo ou não, como eu mostrei também, a gente já fazia isso, né? A gente já trazia o rictus desses bichos aqui pra frente, de alguma forma, cobrindo toda a musculatura ou cobrindo parcialmente ela. E a gente também tem as representações em que o rictus tá bem aqui pra trás, ó. A gente tem representações assim, tanto pra Velociraptor quanto pra Oviraptorossauria. Tem. E aí, qual delas tá certa? A gente não sabe. É possível todas. Então, eu só tô trazendo essa discussão aqui pra falar que a gente não sabe de nada. E que, querendo ou não, eu entendo que esse post, ele tava trazendo um aviso de que, olha, paleoartistas, vocês estão fazendo muito esse tipo de representação, sendo que essa representação aqui não tá errada. Não tá. Mas essas representações aqui também não estão erradas. Isso daqui não deve ser regra para todos os terópodes que você for representar. Eu acho que faz mais sentido você pensar em qual táxon de terópode, qual grupo de terópode você está representando, para escolher se você vai fazer essa representação de rictus, essa representação de rictus, sem isso aqui, né? Sem isso aqui, só o rictus assim, normal mesmo. Sem o volume, né? Porque volume já seria aquela condição de aves muito filhotes, né? Que não seria caso de dinossauro, talvez. Ou essa condição. Então aqui eu fiz essas interpretações, ó, para grupos diferentes. E eu acho que quando você traz para grupos diferentes, isso aqui é aceitável. Então, o meu Velociraptor termina com um lábio aqui, Sitipati tem essa parte exposta. Só que isso foi só uma interpretação minha. Tá errado eu, por exemplo, trazer o rictus do Sitipati aqui para trás, aqui para frente, cobrindo tudo? Eu acho que não. Eu, pelo menos, assim, a gente não sabe a origem do rictus nas aves, por que se deslocou. Se tem a ver com o clado das aves, se tem a ver com bico, né? A gente não sabe. Então, fica em aberto. Mas eu, particularmente, eu pensaria que grupos cada vez mais próximos das aves, como dromeossaurídeos, eu acho que faz sentido a gente representar assim ou assim. Igual o Sitipati também é bem próximo das aves, né? Então, esses grupos eu tomaria mais liberdade de explorar o rictus dessa forma, cobrindo a exopária, cobrindo a musculatura lateral. Já esses grupos mais distantes, como o tiranossauro, ceratossauro, sabe? A abelissaurídeos, espinosaurídeos, eu seguiria com essa versão aqui. Isso falando em terópode, tá? Então, é isso. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. São essas coisas que eu estava pensando ultimamente, depois de ter visto esse post. Eu não discordo do que o autor desse post aqui falou. Eu acho que ele trouxe considerações muito legais
Mas eu só tô trazendo esse vídeo porque eu acho que essa discussão não é sobre Exoparia, é sobre rictus, e diante disso a gente não sabe nada. Ou pelo menos eu não sei, tá? Desculpa. Aí eu posso falar, eu não sei nada, eu não achei as informações certas, eu não achei o estudo certo. Se tiver, coloquem aí nos comentários, sabe? Me informem sobre isso. Mas eu espero que esse tenha sido um bom vídeo para pelo menos vocês ficarem sabendo mais sobre rictus e Exoparia e como é que tá essa discussão atualmente, tá? E se vocês quiserem saber o que eu faria, né? Eu faria desse jeito, como eu mostrei. Como vocês fariam? Bom, é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Falou!